para inseminação. Então, ela produz o sêmen, né? Ela aloja os touros na central. Só tem alguém com eco aí, não sei se vocês também estão com eco. Tem alguém aí que está com o microfone ligado e está saindo eco aqui, tá? Às vezes pode atrapalhar alguém a entender. Dá uma conferida aí, por favor, todo mundo. Aí, agora parou. Legal. Então, eu trabalho nessa empresa, a Alta Genetics. Quem não conhece, né? Então, a Alta, ela é uma empresa que ela produz, então, sêmen, ela tem touros próprios, ela contrata touro para produzir o sêmen, a central, então, passa a ter o direito de venda. Ela é uma empresa global, tá? A sede da Alta é canadense, então o nome Alta é a abreviação da região onde a Alta está no Canadá, que é na região de Alberta, tá? E por isso que chama Alta. A Alta é uma empresa hoje que está presente no mundo todo, ela possui centrais de coleta de sêmen em 9 países e ela atua aí em praticamente todos os continentes ao redor do mundo. No Brasil, a Alta existe desde 1996. A sede dela fica em Uberaba, não sei se alguém também conhece, mas quando vocês passam ali na BR-050, próximo a Uberaba, vocês veem ali à direita ali a central da Alta, é bem bonito lá. Na época de agosto, tem a plantação de girassóis lá na beira da BR, então é bem bacana. Na Alta, eu exerço trabalho ligado direto com 2 programas que a Alta tem. Um programa é o Concept Plus, que é um programa que identifica os touros de maior fertilidade na IATF, da bateria. Vou comentar com vocês um pouco mais à frente. E a Alta, ela possui um outro programa, que é um programa de atendimento aos grandes clientes da empresa, que é chamado Alta Advantage. Então, eu hoje trabalho no Alta Advantage, e o que o Advantage faz, né? O Advantage, ele acompanha, então, essas fazendas, a gente entra como uma consultoria ou uma assessoria, né? No dia a dia dessas fazendas de cria. E aí a ideia é eu mostrar para vocês um pouco de quais são os direcionamentos ou as ideias que a gente costuma trabalhar nas fazendas de cria que a gente atende, tá ok? Só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui para passar o slide. Bom, então, o sistema de cria, né? Quando a gente fala em sistema de cria, o sistema de cria é o primeiro elo, né, da cadeia, e é onde se inicia, então, a pecuária, né? Então, todo o boi que hoje vai para o frigorífico e vira aquele pedaço de carne na prateleira, começou com um bezerro, né? E, basicamente, a atividade de cria, né, ela pode ser, a eficiência da atividade de cria, ela pode ser medida pelo número de bezerros nascidos, tá? Como também pela quantidade de carne que cada bezerro desse produz, tá? Na desmama, por exemplo. E aí, antes disso, eu vou fazer uma introduçãozinha para você com alguns pontos que a gente considera chave, então, dentro das estratégias, né? E acho que, não sei se vocês também já sabem, né? Mas existe uma máxima quando a gente fala em cria, em reprodução, né? No gado de corte. Alguém sabe aí qual que é essa máxima que o pessoal fala ou não? Que a vaca tem que produzir um bezerro de quanto em quanto tempo? Vocês já ouviram falar isso daí? 12 meses. Oi? 12 meses. 12 meses, né? Exatamente. Então, a gente quer que a vaca produza um bezerro a cada 12 meses. Mas hoje, pelo nível de tecnificação das fazendas e até por questão de produtividade, né? A gente não quer mais só um bezerro por ano. A gente quer um bezerro de qualidade por ano. Então, por isso que entra nesse slide aqui, eu preciso ter quantidade, número de bezerros nascidos, mas eu também preciso ter qualidade, né? Quilos de carne por bezerro. E olha que interessante, mostrar alguns dados para vocês, tá? E é uma parte bem importante esse início, vocês entenderem os conceitos, porque esses conceitos, eles funcionam praticamente em 99% das fazendas que trabalham com pecuária de cria, tá?
de norte a sul do Brasil. Olha que bacana, aqui a gente tem um exemplo de 5 fazendas, tá? Aqui os dados, eles estão agrupados, né? E, ó, essa primeira coluna aqui, ela me mostra o mês que a vaca pariu, certo? Então, ó, mês do nascimento do bezerro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? E agora vamos para a última coluna da tabela aqui, ó, a taxa de prenhez ao final da estação de monta, tá? Todo mundo aí sabe o que é a estação de monta ou não? Tem alguém aí que nunca ouviu falar de estação de monta? Acho que quem não souber, por favor, se manifeste, que eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar de estação de monta. Tem alguém aí que não sabe? Acho que alguém... Bom, já que ninguém se manifestou, então eu acredito que todos saibam que é a estação de monta. Então eu já vou seguir para prolongar, para não prolongar muito. Então, olha só, pessoal. Então, essa aqui é percentual de vacas gestantes ao final da estação de monta. Olha que interessante a informação que a gente tem aqui. As vacas paridas no mês de agosto, por exemplo, eu tenho na minha fazenda 100 vacas que pariram no mês de agosto. Dessas 100 vacas, 91 ficaram gestantes ao final da estação de monta. Olha que bacana, olha que excelente índice, tá? Quando eu olho para o meu outro extremo, que seria dezembro, olha só, eu tinha 100 vacas que pariram no mês de dezembro. Quando eu venho e olho a prenhez final, né? Então, dessas 100 vacas que pariram, quantas emprenharam novamente? 64%. Olha que diferença. Então, isso daqui já é um ponto-chave, tá? Normalmente, a estação de monta, a gente trabalha com uma estação de monta fixa, tá? Então, todo ano, a estação de monta, ela ocorre naquele mesmo período. E aí, por exemplo, nessa situação aqui, a gente está falando de uma fazenda que deve começar a estação de monta no mês de outubro, tá? Provavelmente final de outubro. Então, o que acontece? As vacas que parem primeiro, né? Então, ó, as vacas paridas de agosto. Quando eu começo a minha estação de monta em outubro, elas já estão, né, com um bezerro maior ao pé, e isso, ó, proporciona uma maior taxa de prenhez. A gente vai ver ali mais para frente isso. Mas o que eu quero que vocês guardem desse slide, pessoal? Vacas que parem primeiro tem maior prenhez ao final da estação de monta, tá? Essa é a mensagem desse slide. Vacas que parem primeiro têm maior taxa de prenhez no final da estação de monta, tá? Guarde isso daí. E o grande problema que a gente tem, ó, se a gente olhar aqui, as vacas de agosto emprenharam 91%. Só que ó, a média, por exemplo, que essa fazenda fechou, 79%, né? Por que caiu tanto assim, ó, 11 pontos percentuais aqui praticamente, né, no resultado? O problema está aqui, ó. Olha a minha distribuição das vacas. A maior quantidade de vacas está parindo um período mais no final da estação, mais tardio, tá? Então, como eu tenho uma maior proporção das vacas que parem no final e elas têm menor prenhez, o que acontece? Puxa a média para baixo, tá? Agora, gente, olha que interessante esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é chave dentro das fazendas, tá? E se a gente entender bem o conceito desse gráfico, ele muda a realidade de lucratividade de uma fazenda de cria, tá? Pensando numa fazenda que trabalham aí na venda de bezerros, né? Depois da desmama. Então, pessoal, esse gráfico aqui, ó, ele foi cedido pela NCP, né? Que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Aqui eles têm a safra, então, de bezerros Nelore desmamados de 2014 até 2017. Esse banco de dados ele é constituído de 254 mil bezerros, tá? Então, uma informação bem robusta, né? Para a gente ter certeza do que está falando.
E olha que interessante, então eu tenho aqui, ó, no eixo Y do gráfico, o peso ajustado, tá, para 205 dias, e aqui eu tenho o mês que o bezerro nasceu, pessoal. Vocês já conseguiram entender a mensagem desse gráfico aqui ou não? Todo slide, ele traz uma mensagem chave, tá? O slide passado eu falei para vocês, a mensagem chave, né? Vacas que parem primeiro têm maior prenhez. E esse slide aí, qual será que é a mensagem chave para gente? Alguém tem ideia? Olha só que interessante. Quando eu olho a minha curva, eu vejo que quando os bezerros nascem em uma determinada época, o peso a desmama é maior. O bezerro que nasceu em agosto, ele desmamou, o macho Nelore, desmamou com 216 quilos. O bezerro que nasceu em dezembro, ele desmamou com a mesma idade, né, porque o peso foi corrigido para a idade, com 198 quilos. Eu estou falando aí de uma diferença de 18 quilos, pessoal, tá? Hoje, deve estar custando em torno, se a gente pegar uma média do Brasil aí hoje, o quilo do bezerro está saindo coisa de 8 a 9 reais aí, vamos tentar fazer uma mediona. Se eu estou falando de 18 quilos a mais por bezerro, quanto que eu não estou falando a mais de dinheiro dentro do meu sistema? Né? Eu estou falando aí de 144 reais a mais se eu pegar 18, né? 18 quilos vezes 8 reais. Então, cada bezerro, por eu fazer o bezerro nascer no momento certo, cada bezerro trouxe a mais para a fazenda, 164 reais. Tá? Então, ó, mensagem chave desse slide. Existe uma melhor época para os bezerros nascerem dentro da fazenda. Quando os bezerros nascem nessa melhor época, o peso, a desmama deles é maior. Tá ok? Vamos lá. Então, aqui, aquele mesmo slide, tá? O anterior, aquele gráfico, aqui ele está de uma forma agrupada, né? E mostrando por tabela. Então, aqui eu tenho a distribuição dos nascimentos, o peso ajustado para 210 dias, e a diferença, ó. Quando eu pego aqui, ó, os bezerros que nascem fevereiro a maio, comparado aqui com agosto e setembro, que no caso é a nossa referência, eu tenho um desempenho aí 10% inferior, tá? Então, olha a importância do bezerro nascer no momento certo. Eu já consigo ter um bezerro de melhor qualidade quando ele nasce no momento certo. Só que essa diferença de peso não é só até a desmama, pessoal. Esse aqui é um trabalho que foi feito numa fazenda no Vale do Araguaia, do Mato Grosso, tá? Cidade de Barra do Garças, lá na Agropecuária Fazenda Brasil. Quem levantou isso daqui foi o Rogério, que na época era o diretor de pecuária. O que ele avaliou? Então, ele pegou aqui, ó, o mês de nascimento dos bezerros da safra da fazenda, e aqui está agrupado, então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Seria como? Nascimento no início, nascimento no meio, nascimento no final. Então, ó, aqui são bezerros F1 Angus, cruzado, tá? Meio sangue Nelore e meio sangue Angus. Olha o peso a desmama, pessoal. Nasceu primeiro, desmamou mais pesado, igual a informação que a gente acabou de ver. Só que aí, eles recriaram esses animais e levaram esses animais para o confinamento e abateu. Olha que informação extremamente importante. Os bezerros nascidos no início tiveram um peso de carcaça maior do que os bezerros nascidos no final. Quando a gente olha aqui para o bezerro Nelore, ó, tivemos a diferença também na desmama, de acordo com o mês de nascimento, e também tivemos a diferença no peso de carcaça lá no frigorífico. Olha que interessante, gente. Então, esse efeito do mês de nascimento, ele vai ser, vamos falar assim, positivo durante toda a vida do bezerro. Se eu sou um comprador, por exemplo, de garrote, e eu só faço engorda, recria e engorda, por exemplo, qual bezerro que eu vou querer comprar para o meu sistema? O que nasceu no cedo ou o que nasceu no tarde? Né? Por essa imagem aqui, ó, tá claro, eu quero produzir mais quilos de carne.
Então, se eu fosse hoje um comprador de bezerros, eu ia querer comprar bezerros que nasceram no cedo, tá? No início da estação de parição. E se eu sou um produtor de bezerros, se eu tenho uma fazenda com vaca e eu quero produzir bezerro para vender, eu vou tentar fazer o quê? Bezerros que nascem no período inicial, porque eles vão desmamar mais pesado, tá? Então, com isso, eu aumento o preço de venda dos bezerros e eu consigo agregar valor. Por quê? Porque eu já tenho um argumento aqui para o meu comprador. Fala, ó, a gente tem um trabalho que foi feito no Mato Grosso mostrando que se você comprar esse meu bezerro aqui, que é o meu melhor bezerro, você vai pagar X reais mais caro. Só que ele vai te render X quilos a mais lá na frente. Então, a gente começa a agregar valor no nosso produto, tá? Então, qual a mensagem-chave desse gráfico? Aquele efeito do mês de nascimento, ele perdura até o abate do animal, tá? Então, aquele efeito do mês de nascimento não para só na desmama, ele vai até o abate do animal, tá? Então, ó, esses três slides, eles foram os slides chaves da nossa apresentação e guarda as mensagens lá que a gente falou. Agora, só para dar um panorama para vocês, então, do mercado de genética e de inseminação artificial no Brasil, tá? Aqui a gente tem um gráfico, pessoal, mostrando de 2002 até 2018. Então, ó, a gente tem na linha vermelha é a quantidade de doses de sêmen vendidas no ano, tá? Então, olha aqui, 2018 vendeu praticamente 16 milhões de doses de sêmen. E na linha azul é o destino dessas doses, onde elas foram utilizadas, tá? E na linha verde seria o outro destino. Então, a linha azul é observação de cio e inseminação, tá? E a linha verde é IATF. Não sei se vocês já discutiram, já falaram sobre IATF na disciplina de reprodução, mas basicamente o que a IATF faz? Ela permite eu inseminar a vaca sem observação de cio, tá? Então, antes da IATF, para a gente inseminar, quem determinava quando iria acontecer a inseminação era a vaca. Então, eu tinha que ficar esperando, observando o cio, eu ficava lá olhando as vacas todo dia, né? Quando a vaca manifestava cio, eu ia lá e inseminava. Então, quem mandava no negócio era a vaca. Com a IATF, inverteu. Agora, eu que mando no negócio. Então, com a IATF, que nada mais é do que uma série de aplicações hormonais, onde eu vou regular o ciclo estral da vaca, né? Então, vocês já devem ter visto o ciclo estral. Você sabe que o ciclo estral acontece, né, em formato de ondas, né? Então, se eu chegar hoje num lote de 100 vacas, você tem vaca que está no dia 0 do ciclo, vaca que está no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 20, por exemplo. Né? Elas estão dispersas. O que eu faço com a IATF? Eu trago todas as vacas para o mesmo momento, e isso me permite inseminar todas as vacas no mesmo momento, e no momento que eu escolho, tá? Então, olha aqui, pessoal, esse gráfico. Olha como é que de 2005, 2006, aumentou bastante a quantidade de venda de sêmen no Brasil. Olha só a evolução que teve, né? E o que permitiu esse incremento? Olha o tanto que cresceu a IATF. Então, a IATF chegou no Brasil em 2002, né? Os primeiros trabalhos foi o professor Zequinho, o professor Pietro, lá da USP, que desenvolveu. E aí, quando eles conseguiram, então, consolidar um protocolo e divulgaram massivamente esse protocolo no mercado, o pessoal, ó, adotou essa estratégia e isso impulsionou, então, o crescimento do sêmen. Olha que bacana. Hoje, praticamente 90% de todas as doses de sêmen vendidas no Brasil são utilizadas em IATF, tá? Então, olha o tamanho da técnica de IATF. E eu sou fã da IATF, tá? Para mim, ela é milagrosa, o que ela consegue fazer dentro de uma fazenda, tá? A gente vai discutir mais para frente, e o objetivo hoje é fazer vocês ficarem fã da IATF, assim como eu sou. Se sair aí uns 10 fãs da IATF depois dessa palestra, eu fico feliz que o meu objetivo foi cumprido, tá? Então, ó, o que a inseminação artificial permite a gente fazer, né? Então, a inseminação artificial, independente se é com IATF ou observando o cio, né?
ela me permite fazer um melhoramento genético do rebanho em larga escala. Então, o que é isso? Eu consigo pegar, por exemplo, um touro, que ele é um touro superior geneticamente, então ele tem um valor genético melhor, ele é um touro que tem um desempenho melhor, acima da média, por exemplo, da população de gado Nelore do Brasil. E coloco esse touro numa vacada comercial, tá? Com isso tem o quê? Os bezerros são melhores do que a mãe, né? Não é esse o conceito de melhoramento genético, né? Os descendentes serem melhores do que os pais. Então, eu consigo melhorar o padrão de produção dos meus bezerros através, então, da inseminação artificial, tá? Olha só que bacana, pessoal. Então, ó, aqui, ó, eu tenho um touro, por exemplo, que é um touro de fazenda que está repassada. E esse touro é um touro comum. Ele não tem potencial genético, não tem uma, vamos falar assim, um valor genético, uma qualidade genética maior, tá? Então, ele é um touro que a DEP, né, que seria DEP, né, diferença esperada na progênie. Então, o que eu espero dos filhos desse touro? Ele tem uma DEP que não apresenta ganho de peso, por exemplo, para desmama, tá? Então, olha lá, no intervalo ali de 5 gerações, eu comecei desmamando bezerro de 180 quilos, continuo desmamando bezerro de 180 quilos. Em 15 anos, olha só. E o que acontece se eu utilizar um touro, que ele é um touro melhorador, né? Ele tem uma DEP positiva, então ele me põe 10 quilos a mais na desmama, tá? Olha o que acontece em 15 anos. Eu consigo elevar, tá? O peso da desmama da minha fazenda. Por quê? Porque eu estou colocando um animal com maior potencial produtivo. É isso que é o melhoramento genético, tá? A gente sabe que existem os fatores de ambiente, a interação com o genótipo, né? O ambiente que determina o fenótipo, mas não vamos aprofundar nisso. Mas a mensagem, né? Então, vamos lá. Se eu utilizar um touro que tem uma carga genética maior, né? Um potencial de produção maior, eu aumento a produtividade do meu sistema. Bom, tá? E a gente quer que o sistema produza mais, porque é mais dinheiro no bolso. Um outro ponto, né? Através da inseminação, eu consigo fazer o cruzamento industrial. Então, é uma forma de melhoramento genético, onde eu vou estar utilizando, né, o efeito aditivo aí da heterose. Então, eu pego duas raças, né, que são geneticamente distintas. Na hora que eu faço o cruzamento dessas duas raças, tem o efeito aditivo, né, que é a heterose, e eu tenho animais que produzem, né, então, maior quilo de peso, maior quilo de carne. Então, por exemplo, esses dados aqui lá do Luciano Penteado, da Firmasa, 7 mil bezerros desmamados, média dos Nelores, 213 quilos. Na hora que ele fez cruzamento com uma raça taurina, olha só, ele aumentou a eficiência desses animais. Ó. Então, eu teve um incremento de 12%, 13% ali no peso a desmama quando ele fez o cruzamento. Tá? Só consigo fazer isso através da inseminação. Por quê? Porque esse animal aqui, ó, que é um touro Angus, tá? No exemplo dessa foto, ele é um animal que ele veio da onde, né? É um animal que ele veio de uma região fria, né? Então, o Angus, né? Para quem não sabe, ele tem origem na Escócia, né? Uma região chamada de Aberdeen, na Escócia. Por isso que é chamado de Aberdeen Angus, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então, ele é um animal de um clima mais ameno, né? De temperatura mais amena. O que vocês acham que acontece se eu comprar um touro desse aqui e levar lá para o Pará, por exemplo, ou para o Mato Grosso, né? Se a gente pegar ali o Mato Grosso, mês de dezembro ali, deve fazer em torno de 45 a 50 graus na sombra, né? O que vai acontecer com esse touro? Você acha que esse touro vai conseguir cobrir a vacada e produzir bezerro? Ele não consegue, porque ele não é adaptado a esse clima, tá? Então, eu só consigo fazer o cruzamento industrial nessas regiões de clima quente através da inseminação artificial, tá? E aqui, ó, só mostrando para vocês a diferença em quilos, tá? Quando eu fiz o cruzamento ou para raça pura, aqui no caso, o Nelore. Então, ó, com a inseminação artificial, eu consigo aumentar a quantidade e também a qualidade da carne que eu produzo, né? Através do melhoramento genético, tá? Até aqui tá todo mundo de acordo. Se alguém está discordando de alguma coisa que eu falo, pode ficar à vontade também. Eu acho que o bom é quando tem discussão e alguém discorda, que acaba enriquecendo mais ainda a conversa e vocês vão aprender mais. Então, fiquem à vontade para me chamar aí, tá? Se quiserem. E qual que é o impacto, então, da IATF
na eficiência do meu sistema de produção, tá? Então, o que a IATF vai trazer de benefício para o meu sistema de produção? Olha que bacana, pessoal, esse estudo aqui, ó. Eles pegaram 600 vacas paridas, tá? Vacas com bezerro ao pé, numa estação de monta que dura 90 dias, no caso desse estudo, e aqui eles observaram o cio e inseminou. Então, a vaca que estava mandando no momento da inseminação, certo? Vamos lá, aqui é uma sequência, então, desse experimento. Então, vamos começar. Esses dois tratamentos. O que eu tenho aqui nesse gráfico? Eu tenho no eixo X do meu gráfico dias da estação reprodutiva. Ó. Então, perdão, vai de 0 a 90. E aqui no eixo Y, eu tenho a proporção de vacas prenhes, tá? A linha azul é monta natural, tá? É o sistema tradicional. Então, a vacada pariu, na hora que deu a época, pega o touro, joga no meio da vacada. E o touro trabalha lá. E a linha amarela é a observação de cio. Vamos observar aqui, ó, com 50 dias de estação de monta. Tinha praticamente 50% das vacas que estavam com touro gestante. Olha quando eu fiz observação de cio. Praticamente metade, né? Por que vocês acham aqui que tem essa diferença, né? Por quê? Aqui, ó, nesse caso, quando a gente trabalha com IA convencional, ela hoje tem caído de desuso no gado de corte, tá? No leite ainda se usa bastante, mas ela caiu em desuso, por quê? Porque a eficiência dela é muito ruim, tá? Então, ó, aqui me mostra, ó, se eu tivesse uma eficiência igual a do touro para detectar a vaca em cio, a prenhez seria igual. Só que aqui tem vaca que dá cio à noite, o cara não vê, porque ele não está lá à noite. Tem vaca que dá cio na hora que o cara não está lá observando, tá? Então ele não insemina aquela vaca, né? Tem a maldição da domingo, da segunda-feira e véspera de feriado, em que vaca não dá cio também, tá? São aí, quem já foi em fazendas que fazem ar convencional, vai lá e pega a folha de inseminação, vê quantas vacas que inseminam no domingo ou no dia do feriado. Vocês vão ver que vaca não dá cio dia de domingo e feriado, tá? O cara vai, mas a vaca não dá cio. Então, a eficiência de observar o cio e inseminar, ela é muito ruim, porque a gente perde muito cio. O touro está lá 24 horas junto com a vaca deu cio, o touro cobre ela. E um outro problema grande que eu tenho, que vocês devem ter visto também, né, na parte de fisiologia, é o quê? Anestro pós-parto. Então, o que é o anestro pós-parto? É a ausência de cio. A minha vaca não está tendo um ciclo estral, né? Ela não está tendo ovulação, certo? O touro, assim como na detecção na observação de cio, ele só consegue cobrir a vaca que dá cio. Se a vaca não der cio, o touro não vai cobrir ela, tá bom? Então, grava isso daí também. Aí, pessoal, eles fizeram um terceiro grupo nesse estudo. Eles foram lá e adicionaram um protocolo de ATF, depois observou o cio até o dia 45, depois colocou touro, ficou até o dia 90. Vamos lá. Então, ó, aquela linha azul que vocês já viram, aquela linha amarela também, que é a IA convencional, e olha agora quando eu fiz IATF. Impressionante ou não? Quantidade de vacas prenhas. Com 10 dias de estação de monta, eu tive aqui 55% de vacas prenhas na fazenda. Vocês lembram dos nossos slides chaves lá no começo? Na onde eu tenho mais chance aqui de produzir os bezerros do cedo, né? Então, qual vaca que vai parir primeiro? A que emprenha primeiro. Aonde eu tenho mais vacas emprenhando primeiro? Ó, então, quando eu fiz IATF, né? Só um pouquinho, desculpa o cão de guarda aqui. Quando eu fiz IATF, eu tive uma maior quantidade de vacas emprenhando no começo da estação. E olha só que bacana. E aí, depois, ó, nesse período aqui, foi observação de cio, tá? E IA convencional. Aí entrou um quarto grupo nesse trabalho. Fez a IATF, mas aí não observou cio. Já entrou direto
colocando touro na vacada, tá? Para monta natural. O que será que aconteceu? Vamos ver. De novo. Olha lá. Touro, observação de cio por 45 dias, depois colocou touro. Uma IATF observou cio, depois colocou touro. E aqui fez um IATF e colocou touro, tá? Olha que interessante, pessoal, o resultado. Por que vocês acham que tem essa diferença aqui, então, ó? Eu fiz IATF, deu praticamente o mesmo resultado, né? Só que aqui, ó, quando estava com touro, ó, o resultado descolou. Então, ó, em 40 dias, eu tive 80% de vacas prenhes. Olha que bacana, eu já garanti que 80% das vacas desse lote vão me dar aquele bezerro do cedo, que é o melhor bezerro, que é o bezerro que traz mais dinheiro para dentro do sistema, tá? E por que vocês acham, né, dessa diferença? Isso daqui, ó, é a falha de detecção de cio. Então, é aquela perda de cio que a gente tem, né, falha humana, ó. O touro tá lá 24 horas com a vaca deu cio e o touro cobre ela. E olha que bacana, se a gente olha o final da estação, ó, ainda teve aqui um incremento de prenhez no final da estação, na vacada que fez de ATF, ó, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quanto mais curta for a minha estação de monta, maior vai ser essa diferença aqui, ó. Se eu tivesse aqui mostrando para vocês uma estação de monta de 6 meses, por exemplo, aí aqui eles teriam se encontrado aqui, todos os grupos teriam a mesma prenhez final. Mas vamos lá. Então, olha só, vou mostrar um outro trabalho aqui, então, para vocês, ó. Então, foi feito o protocolo de ATF, tá? A vacada foi inseminada. Então, o protocolo de ATF, no caso utilizado aqui, ele teve duração de 10 dias. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram o touro, então, por 10 dias, para comparar, né? O touro trabalhando 10 dias, o protocolo de ATF, que dura 10 dias, né? Você não trabalha todos os 10, né? Nesses 10 dias, você trabalha 3 vezes a vacada. E para ver prenhez. Esse daqui, ó, é a proporção de vacas não gestantes. Então, aqui, ó, eu saí aqui do início da estação, né? Todas as vacas estavam vazias, então eu tinha 100%. Aí, pessoal, por 10 dias, colocou touro, ou fez um protocolo de ATF. Olha a proporção de vacas não gestantes. Aqui caiu para em torno de 45%. As vacas que ficou com touro, só 5% emprenhado, tá? Em 10 dias de estação de monta. As vacas que entraram direto com o touro, gastou mais 44 dias para entregar o mesmo resultado. Então, lembra sempre disso. A gente tem que ter agilidade para as vacas emprenharem na estação de monta, para eu produzir aqueles bezerros do cedo, né, que a gente falou no início da apresentação. E nesse caso aqui, né, estação de monta de 90 dias, a gente ainda teve aqui, pessoal, um incremento de prenhez no final da estação, tá? E olha só, eu consegui cumprir o meu objetivo, que é o quê? Antecipar os partos. Então, eu quero sempre que a minha vacada pare o mais cedo possível. Por quê? Com isso, melhora a pesa dos mamas dos meus bezerros e melhora a prenhez final. Lembra daquela tabela? Prenhez final, vaca parida no início, vaca parida no final? Na onde eu vou ter maior proporção de vacas paridas no início, tá? E também tivemos um aumento no número de bezerros, tá? E aí vamos falar, então, agora um pouco mais de como que eu intensifico o uso da IATF. Então, ó, basicamente, né, a minha vaca pariu, depois que a minha vaca pariu, né, se já iniciou a estação de monta, eu preciso esperar ali um tempo, né, para essa vaca fazer a involução uterina e ela também repor os estoques hormonais, tá? Então, a gente sempre aguarda 30 dias. Com 30 dias, eu já começo o protocolo de ATF, tá? E aí, o que eu faço depois da primeira IATF, tá? Só falando aqui uma opinião minha, né? Uma opinião pessoal minha, do Adnan para vocês. Hoje, eu não vejo uma fazenda de cria ser eficiente se ela não tiver estação de monta e fazer IATF, tá? A gente vai discutir um pouco mais aqui, depois eu vou falar para vocês o porquê, mas hoje, para mim, tá? É uma opinião pessoal minha aí, tá bom? Fiquem à vontade para discordar, mas para mim,
hoje, fazendas de cria têm que ter estação de monta e utilizar IATF se quiser ser eficiente, tá? São raríssimas. Existe fazenda eficiente que usa touro? Sim, mas são raras, tá? É bem difícil a gente encontrar. E o que eu faço, então, depois de fazer a IATF? Eu posso fazer o repasse, né, com os touros, que a gente já falou, mas aí eu preciso levar em conta o quanto que custa a prenhez do touro depois dentro do sistema e a questão do melhoramento genético, né? Lembra na hora que a gente falou? Com a inseminação, eu consigo pegar, por exemplo, o touro líder do sumário, o touro que vai produzir os bezerros mais pesados, eu não consigo comprar aquele touro, tá? Hoje, esses touros que são bem fortes, assim, vamos falar assim, nessa questão genética, eles são absurdamente caros. Foi vendido no mês passado, para vocês terem ideia, um tourinho de um criador do Mato Grosso, e esse tourinho até já está na alta, foi contratado pela alta, ele estava com 16 ou 17 meses no leilão, 50% dele foi vendido por R$700 mil, pessoal. Então, aí você tem uma ideia do valor. Você consegue comprar um touro desse e pôr lá para cobrir a vacada? Não consegue, né? Pode ser alguém consiga, mas a maioria do pessoal não vai conseguir. Mas eu consigo comprar o sêmen dele e, através da IATF, eu tenho esse material genético. Eu posso, depois da primeira IATF. Então, olha só, a gente está discutindo o período pós-primeira IATF. Eu já estou tomando verdade aqui, como sendo verdade, que eu fui convincente, tá? E todo mundo concorda comigo que a gente precisa fazer uma IATF. Mas e depois, né? Que a estação de monta dura ali 90, 150 dias, né? O que eu faço depois, tá? A observação de cio IA convencional, então, como eu falei para vocês, ela está caindo em desuso em gado de corte, porque ela tem uma menor eficiência. Ou eu posso fazer o quê? Um segundo protocolo de IATF, tá? O que vai apoiar essa minha decisão? Olha que interessante, pessoal, esse trabalho aqui, ó. Esse é um compilado de dados do Grupo Gerar, tá? Que é um grupo de veterinário que eles, todo ano, eles reúnem informações aí que eles fazem a campo, tá? E é coordenado pelo professor Zequinha, que foi meu orientador de pós-graduação. E aí eles fazem várias análises nesses bancos de dados, né? E depois discute essas análises para ver questões de prenhez. Mas, ó, o que é aqui, ó? Esse gráfico me mostra quantidade de vacas ciclando após a IATF. Então, eu fiz uma IATF, e aí, no dia que foi passar o ultrassom, para ver a prenhez dessa primeira IATF, o pessoal avaliou o ovário da vaca, né, para ver se ela estava ciclando, né? Então, vocês lembram aí da fisiologia da reprodução, né, que vocês tiveram com a professora Amanda? Sempre quando a vaca entra em cio e ovula, forma uma estrutura no ovário. Qual a estrutura? Que é essa? O corpo lúteo. Então, se eu passo ultrassom e a vaca tem um corpo lúteo, eu posso afirmar que essa vaca está ciclando. Vocês não concordam comigo? Então, foi isso que foi feito. Eles olharam aqui, ó, porcentagem de vaca ciclando no dia do DG da primeira IATF. Então, tirou a prenha, né? E a que estava vazia foi classificada em fêmea ciclando, fêmea nesta. Vocês lembram o que eu falei para vocês do touro? Qual vaca que o touro dá conta de enxertar? A vaca que está ciclando, né? É a vaca que está dando cio. A vaca que não dá cio, o touro não consegue enxertar ela. Olha aqui, pessoal, vaca multipra, né? Então, que é aquela vaca que já teve mais de 2 crias, 35% de vaca ciclando pós-IATF. O que isso quer me dizer? Vamos arredondar para 40, só para facilitar a matemática. Então, eu tenho 100 vacas que ficaram vazias, tá? Eu fiz a IATF, 100 vacas não emprenharam. Eu tenho 40% de vacas ciclando nesse lote. O que quer dizer isso? Que o touro vai ter condição ou vai ter a chance de emprenhar só 40% dessas 100 vacas. Se a gente jogar aí vamos jogar uma concepção bem bacana para o touro de 80%. Então, de cada 10 vacas que o touro montar, 8 vai emprenhar. Então, eu tinha 100 vacas no lote, fiz uma IATF, vamos falar assim, eu tinha 200 vacas na fazenda. Fiz uma IATF nas 200, 100 emprenhou na IATF, sobrou 100.
Dessas 100, eu tenho 40 ciclando. Dessas 40, então, os touros vão montar nessas 40. Dessas 40, 80% vai ficar gestante. Me dá o quê? Só 32 vacas. Então, das 100 vacas que eu tinha vazia, o touro só vai conseguir enxertar 32, tá? Quando a gente fala de primípara, ó, que é a vaca de primeira cria, né? Só 20% ciclando, pessoal. Então, se eu chegar num lote de primípara que está desse jeito, adianta eu colocar touro nessas vacas? Se elas estão 80%, não adianta, né? É o que eu costumo falar para a turma, você não está entorando as vacas, você está invacando os touros. E os touros vão ficar lá dentro passeando, porque as vacas não estão dando cio, tá? Então, o touro só consegue enxertar vaca que dá cio. E o problema nosso, quando a gente fala em eficiência reprodutiva de gado de corte no Brasil, é o quê? É o anesto pós-parto, que a vacada não está dando cio, tá? Então, vamos lá. Então, daqui, pessoal, eu já tenho uma informação, ó. Acabei de perguntar para vocês, né? O que eu faço depois da IATF? Mostrei aqui esse gráfico, né? Então, todo gráfico, ele traz, toda slide, ele traz uma informação. E aí? Responde aí, pessoal. O que eu faço depois da primeira IATF? Vamos lá. Manda no chat aí para eu ver aí se vocês estão entendendo ou o pessoal só largou ligado aí e já saiu também. Ressincroniza. Ó, o Anderson falou ressincroniza. Todo mundo está de acordo ou não? É isso aí. O pessoal do chat concordou aqui. Legal, eu vi aqui. Michel, Vladimir, Mariana. Isso. Bom, pessoal, eu preciso ter isso daqui em mente, tá? Por quê? Se eu tiver 50% das vacas ciclando, eu posso pôr touro, porque elas vão empenhar. Agora, se eu tiver 20% das vacas ciclando, eu preciso ressincronizar, tá? Por quê? Qual que é a chance de uma vaca em anesta emprenhar do touro? Quem que me responde aí? 0. Isso aí, Michel. Muito bem. 0. Porque ela não dá cio. Touro só enxerta a vaca que dá cio. Tá? Então, olha só. E nesse banco de dados aqui, ó, tem 94 mil vacas, gente. É vaca pra caramba, tá? Então, realmente, as vacas continuam, tá? E uma outra informação. Eu já vi muito veterinário que trabalha com IATF no campo, ele falar o seguinte: faz a IATF que, se não emprenhar, pelo menos induz, dá um estímulo na vaca e depois ela dá cio. E aí, isso é verdade ou não? Olhando para esse gráfico, o que vocês acham? Vamos lá, pessoal, estão aí ainda ou não? Pessoal, estão me ouvindo? Olha lá, ó. O Vladimir respondeu que é mito, né? Depende, Vladimir, na verdade não é um mito, né? O que vai me dizer? Olha só, vamos tirar a informação do gráfico aqui, ó. Todas as vacas que estão nesse gráfico, elas receberam um protocolo de ATF. A vacada solteira é aquela vacada que está sem bezerro no pé. Então, normalmente, a vacada solteira, ela está gorda, ela está com bom score, né? E vocês já devem ter visto também, né, na reprodução aí, a relação entre nutrição e reprodução, né? Elas andam aqui, ó, de mão dada uma com a outra, né? Quem já deve ter ido em fazenda, conversado com a turma antiga, né? A turma fala muito que reprodução entra pela boca, tá? E é verdade. Então, olha só, se eu tenho uma vacada que está magra, no caso das primíparas, eu faço o protocolo e elas dão o cio do protocolo e depois para. Então, não adianta eu fazer o protocolo, não vai estimular, tá? Se a vacada está com score bom, o protocolo ajuda, estimula, beleza? Ó, pergunta da Bárbara aqui, né? Caso eu tenha lotes de vacas multíparas e ou solteiras, separadas de primípara, a IATF é recomendada para os 2 lotes ou apenas para as primíparas? Excelente pergunta, Bárbara. O primeiro ponto, a gente sempre recomenda trabalhar categorias separadas, tá? Então, a recomendação, vocês sabem a história do perfeito e do possível?
O perfeito é ter lotes de categoria separado. Então, lote só de primípara, lote só de multípara, lote de solteiro. O possível, o que dá para fazer na fazenda? Às vezes a fazenda não tem pasto, é pouca vaca, tem que acabar ficando junto. Então, o que vai me dizer, Bárbara, respondendo a sua pergunta? Eu vou tentar saber como que está essa figura na minha fazenda, né? Ou eu vou olhar para a minha vacada. Como está o score da vacada? A vacada está com score baixo, a vacada está magra. Se ela está magra, ela tem menos chance de estar ciclando. Eu entro com uma segunda IATF, tá? Não, a vacada está boa, a vacada está com score 3 ali, 3,25, está gorda, está dando bastante cio. A opção, eu posso colocar o touro ou posso entrar com a IATF, o resultado vai ser igual, tá? Aí entra aquela diferença que a gente falou, de você fazer o melhoramento genético ou questão de cruzamento industrial. Tá? Via de regra, né? Sempre primípara, eu recomendo 2 IATFs. Por quê? Raramente vocês vão ver primípara gorda, viu, pessoal? Primípara é sempre magra e é a maior dificuldade nossa. O maior desafio nosso nas fazendas hoje é primípara, tá? Vacas com déficit energético, né? Pergunta do Kleber: qual o impacto na reprodução? Os sistemas são todos interligados, né? Vamos falar assim, dentro da vaca, né? Então, o sistema reprodutivo, ele conversa com o sistema metabólico. E a vaca, gente, ela quer ajudar a gente, ela quer emprenhar, né? Mas o organismo dela se defende. Então, ó, Kleber, tentando responder aí a sua pergunta. O que o organismo da vaca vê? Vamos supor, a vaca está parida, ela está com um bezerro no pé, certo? Então, ela está com o bezerro no pé, ela tem que fazer o quê? Produzir leite para esse bezerro. Normalmente, depois que a vaca pare, ela perde peso, ela está magra. Então, ela também precisa engordar. E a gente ainda quer que ela emprenhe novamente. Então, vamos falar assim, a vaca precisa comer um tanto de comida para se manter viva, depois, ela vai comer um tanto de comida para dar leite, depois, ela vai comer um tanto de comida para poder dar cio, vamos falar, manter a gestação, se ela tiver prenha, né? Mas se ela não tiver prenha, para ela dar cio. E depois, né, ela come um tanto de comida aí para fazer reserva corporal. Se o organismo da vaca percebe que a comida está sendo insuficiente, então vamos supor que tem para ela se manter viva, mas já está na conta ali para ela produzir leite. O organismo da vaca emite um sinal para ela e fala, ó, não é a hora de você emprenhar agora não, porque o trem tá feio aqui, como diz, né? Se você emprenhar agora, você não vai conseguir nem dar leite para o bezerro que está no seu pé, quanto mais levar a gestação a termo, tá? Então, esse sinal metabólico cessa o ciclo estral da vaca. Então, a vaca entra no anestro nutricional, tá? Então, vacas que estão em déficit energético, elas têm menor liberação de LH. Tem um trabalho bem bacana, que é antigo, é bem clássico esse trabalho na reprodução, onde o pessoal pegou a vacada e fez 2 grupos. Alimentou as vacas para manter o peso ou para perder peso. E dosaram LH, tá? Todo mundo sabe aí o que o LH faz, né? Acho que a professora Amanda está acompanhando aí, ela já está anotando quem não respondeu aí. O que o LH faz, pessoal? Induz a ovulação. Tô anotando quem está respondendo. E antes de induzir a ovulação? Termina a maturação do folículo. Mas não é essa a resposta que eu quero outra. E já saiu as notas de reprodução já ou não? Vamos lá, pessoal. E aí, vocês não... Eu vou cobrar a professora Amanda depois, então, porque ela não está ensinando vocês aí reprodução direito, hein? Vai, Amanda, ajuda aí. Tá vendo, gente? E o pior é que ele Pessoal, cobra o que mesmo. o folículo tem que fazer? O que o folículo produz, pessoal? Estrógeno. Estrógeno. Beleza, mas o folículo, ele é sempre do mesmo tamanho? Não, ele está crescendo. Ele está crescendo. Quem que faz o folículo crescer? FSH. FSH? Só o FSH? Oi? É só o FSH que faz o folículo crescer?
Não, o LH atua junto também. O LH tudo junto também? Não, tá, esse tudo junto aí também não é tudo junto. Atua junto, ele quis dizer. Atua junto. O Mas FSH vai. me explica melhor aí, Cleber. Vamos lá, vamos parar um pouco aqui para falar de fisiologia da reprodução. A Aí, gente tem ó, que saber pessoal, fisiologia, pessoal. agora ele vai pedir para você desenhar o ciclo estral lá no final. Meu Deus, de novo. Mas você tá E bom aí, mas nisso, aí tem pode que saber, continuar, que porque tá no caminho. isso é uma informação importante. Isso aí, João Guilherme, produz também, mas não é essa mensagem que eu quero. Eu estou falando de LH. Que o estradiol, que o folículo que produz mais estradiol, ele é o folículo dominante, lembra? Ele Isso. produz estradiol, né? E o que esse estradiol faz? Feedback negativo. Vamos lá, vamos voltar um pouco. Vamos voltar. Então, ó, eu tenho lá os meus folículos lá, né, primário, secundário, lá, estão lá no ovário, e aí começa o ciclo estral, emerge a onda folicular, certo? Os folículos menores ali, né, os folículos pequenos, eles crescem sob a influência de qual hormônio? FSH. FSH. E o que acontece? Quais são as fases da onda folicular? Vocês lembram ou não? Recrutamento, o que mais? Desenvolvimento de atresia. Mas antes acontece alguma coisa aí, não acontece no meio do caminho? Seleção folicular, pessoal, vocês lembram? Vai ter um folículo que vai. E só um folículo fica dominante? O folículo, para ele crescer, ele é dependente de qual hormônio? O Anderson já respondeu. E aí, pessoal, dominante para crescer, qual hormônio? Dominante. Não estou mais falando dos folículos pequenos ali, estou falando do folículo dominante, que ele Ah, Michel LH. forçou ali, LH. Isso aí, Michel. Então, ó, o folículo dominante, ele é LH, né? O LH ele é liberado em forma de pulsos. Quanto mais pulsos eu tenho, mais estímulo eu tenho. Então, esse folículo cresce mais. Quanto maior é o meu folículo, o que ele produz a mais? Estrógeno. Estrógeno. Um folículo maior produz mais ou menos estrógeno? Mais. Mais estrógeno. Então, ó, LH faz o folículo dominante crescer, esse folículo passa a produzir estrógeno, e o estrógeno tem duas ações principais, bem resumido. O que é que o estrógeno faz no final do ciclo estral? Induz o cio. Faz ter comportamento de cio, beleza, é o estrógeno que faz a vaca dar cio. O que mais? Estimula pico de LH para ter ovulação? Exatamente, pico de LH para ter ovulação. Então, ó, eu tenho que ter pulso de LH para o folículo dominante crescer e preciso ter pico de LH para fazer ovulação. Então, agora vamos voltar para o touro, né? Tem nego que fala, esse trem de fisiologia, eu sou bruto, né? Eu mexo lá na roça mesmo, na fazenda. Então, vamos lá, para o touro dar conta de emprenhar a vaca, tem que ter pulso de LH para o folículo crescer, para ter estradiol para a vaca dar cio. Se a vaca não dá cio, o touro não emprenha. E aí sua vaca está magra. Só que você não sabe que sua vaca magra tem pouco LH. Entendeu ou não? Então a gente tem que saber a fisiologia, porque a fisiologia ajuda no dia a dia. Tá? Então, Kleber, respondendo, né, complementando aí a sua pergunta. Vacas, falando daquele trabalho, eu tinha um grupo de vacas alimentadas para manter peso, um grupo de vacas alimentadas para perder peso. As vacas alimentadas para perder peso não tinham, tinham bem pouco pulso de LH, tá? Então, ó, vinha a onda folicular, tinha seleção, estabelecia a dominância. Na hora que o folículo dominante começava a crescer, não tinha LH no sistema. O que acontece com o folículo dominante? Eu ia falar aqui agora que você inibiu a turma. O Anderson respondeu, e você queria Atresia, isso daí, ó, o Michel falou. Então, tem atresia. Eu não tenho ovulação. Isso é o anesto, tá? Então, Kleber, se a vaca tá passando fome, perdendo peso, que é o balanço energético negativo, ela tem grande chance de estar em anesto, beleza? Então, vai lá, vamos seguir que ainda tem muito slide para frente.
Esse trabalho aqui é um trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul, tá? Pelo professor Gilson, lá da Universidade Federal de Santa Maria. E esse foi um ano bem difícil lá no Rio Grande do Sul, que teve uma seca bem grande lá, tá? Acho que foi 2016 esse trabalho, se não me engano. E aí eles tinham 4 grupos experimentais. Então, uma vacada ficou só com touro, uma vacada fez touro e ATF pôs touro, e o outro grupo foi feito 2 IATFs, tá? E aqui é só a diferença de quando começou a segunda, depois eu explico para vocês. Então, a gente tem touro durante toda a estação, uma IATF com touro, 2 IATF com touro. Beleza? Então, olha lá. Ó. Esse é o primeiro grupo, tá? Estação de monta de 90 dias, touro o tempo todo. Segundo grupo, uma IATF e touro por 80 dias. O terceiro e o quarto grupo foi feito 2 IATFs e depois colocou o touro. Vamos lá, pessoal, olha o resultado. Aos 30 dias, ó a prenhez com 30 dias. Lembra que a gente quer que as vacas emprenhem o mais rápido possível durante a estação, para produzir o bezerro do cedo, tá? Ó a prenhez do touro, moçada. Com 30 dias de estação de monta. Por que isso? Acabei de falar para vocês que foi um ano difícil lá. Esse ano foi um ano que teve uma seca grande no Rio Grande do Sul, não tinha pasto. Se não tinha pasto, as vacas estavam em balanço energético positivo ou negativo? Negativo. E aí, balanço energético negativo, faz a vaca ciclar ou faz a vaca entrar em anestro? Anestro. Muito boa. E a vaca em anestro, qual que é a chance dela emprenhar do touro? Mínima. Beleza, moçada. Então, olha só. Então, aqui, ó, praticamente só tinha vaca em anestro. Ó. Por isso que o touro deu 3%, tá? Quando eu faço o protocolo de ATF, eu esqueci de comentar isso com vocês, mas quando eu faço o protocolo de ATF, pouco me importa se a vaca está ciclando ou está em anestro. Porque como eu faço os hormônios, eu que aplico o hormônio na vaca, então, por exemplo, a vaca que está perdendo peso, né? Ela não tem LH, mas eu dou LH para ela durante o protocolo. Então, essa vaca consegue ovular, tá bom, moçada? Então, por isso que aqui, ó, eu fiz uma manipulação hormonal e fiz as minhas vacas terem uma onda folicular e ter um cio e ter uma ovulação. E isso me gerou prenhez. Então, com 30 dias, eu consegui ter 40% de prenhez quando eu usei a TF, tá? E deixa eu falar só uma outra informação para vocês. Foi feito um trabalho onde eles avaliaram aí porcentagem de vacas ciclando. Esse trabalho foi feito ali no Goiás, na região de Mineiros. Eles avaliaram 600 vacas. Sabe quantas vacas tinham ciclando? No dia que começou a estação de monta, que colocou os touros na vacada? Quem que chuta aí? Percentual de vacas ciclando. Melhore, no Goiás. Chuta aí, moçada. Não tem nenhum nego bom de bola aí? A Júlia falou 30. Quase lá, Júlia. 17% só das vacas estavam ciclando no início do protocolo, tá? Acho que a professora Amanda também passou no experimento de mestrado dela, ela passou ultrassom nas vacas também no início, né? Depois vocês cobram dela no experimento dela, quanto que tinha de vaca ciclando também, tá? Mas normalmente é isso que a gente vê, em torno de 10 a 15% só de vaca ciclando, ou seja, só 10 a 15% das vacas tem chance de emprenhar do touro. No meu experimento, a gente tinha 15% de vacas Nelore ciclando. E era uma fazenda boa, pessoal. Olha aí. Olha que informação importante que vocês estão conseguindo hoje, viu? Para quando vocês forem visitar uma fazenda, vocês já vão conseguir ter um panorama da fazenda. Pergunta o que o cara faz, olha para a fazenda. Você chega na fazenda, a primeira coisa que você faz, você olha para a vaca e olha para o pasto. Ali você já sabe se a fazenda tem bom resultado ou não, tá? Porque confiar em fazendeiro é difícil, né? Porque pergunta para ele, não, aqui em casa emprenha 90%. E aí você olha para a vacada tá só o couro e o osso, né? E o pasto tá parecendo aquele carpetezinho, assim, aquela graminha baixinha, né? Então, a gente sabe que ali não tem como dar 90%, né? Nem Jesus na causa. Olha aqui, pessoal, aos 70 dias, pessoal. Ó, o grupo só touro, 17% de prenhez. O grupo que fez uma IATF e colocou o touro, 48%. E os dois grupos que fizeram 2 IATF,
quase 70% de prenhez. Olha lá, ó. Quando eu perguntei para vocês o que eu faço depois da primeira IATF, olha aqui, eu fiz 40%, depois, em 40 dias, o touro me agregou só 8%. Por que isso? E aí, qual que é a resposta aqui? Uma palavra só eu quero, que alguém digita aí, vamos ver se vocês vão acertar no chat aí. Anestro, boa. É isso aí, Michel. Então aqui, ó, a vacada está em anestro, moçada. Não adianta pôr touro. Touro só consegue emprenhar vaca que dá cio. Beleza? E o final da estação? Ah lá, ó. Vacada só com touro, 45. Uma IATF touro, 71. Duas IATF touro, 82. Tá? Isso daqui, ó, 45% de prenhez final é muito comum região de Pantanal, por exemplo. Tá? Não sei se alguém aí tem fazenda ou já foi em fazenda no Pantanal, que tem muito problema de alimento, que é muita pastagem nativa, é comum nego fechar a estação de monta com 45%. Tá? E aqui, se eu tivesse uma estação de monta um pouco mais longa, poderia ser que a prenhez aqui desse grupo melhorasse um pouco mais. Por quê? Porque a estação de monta mais longa, normalmente começa a chover, tem mais pasto, a vacada ganha peso, aí ela começa a dar cio. Por isso que eu falei para vocês que quando a estação de monta é longa, lá na prenhez final, a gente não tem diferença, tá? Mas o momento que as vacas ficam prenha, tem diferença. E a gente quer que a vaca emprenha quando? Vamos lá, alguém responde no chat aí para mim, por favor. Quando a gente quer que a vaca emprenhe na estação? Cedo, né? O mais rápido possível, no começo, tá? Eu preciso ser altamente eficiente em emprenhar minhas vacas nos primeiros 45 dias da estação, tá? Isso é chave para você pôr dinheiro no sistema, tá? Para você pôr dinheiro no seu cliente ou na sua propriedade. E aí, moçada, um outro ponto, viu? Não sei se vocês aí já fizeram estágio também, já acompanhou o veterinário que presta serviço. O que veterinário que presta serviço? Eu estou falando mal de veterinário porque eu sou veterinário, então eu posso, tá? Quando tem outro falando mal de veterinário, eu fico bravo, mas se for veterinário, pode. A gente vê muito aí veterinário apartando vaca por score, né? Porque o cara quer entregar um número bonito, tá? Então, chega lá uma vaca magra no dia de implantar, o cara não implanta. Essa vaca magra, vocês acham que ela vai estar ciclando ou vai estar em anestro? Anestro. Anestro. Se eu não faço a IATF nela, será que ela vai emprenhar do touro? Negativo. Negativo. Então, isso é uma briga que eu tenho muito com meus clientes, porque eu falo para meus clientes, eu falo, ó, eu não vou te entregar o número mais bonito, eu vou fazer o que é melhor para a fazenda, tá? E a IATF é uma ferramenta, uma estratégia para ajudar as vacas a emprenharem. E a vaca magra, ela é a que mais precisa de ajuda nossa. Ela vai dar um resultado pior na IATF? Vai. Mas se eu não fizer nada, o resultado dela é zero, tá? Então, quando a gente pensa no sistema, pensa na fazenda, nem sempre ter os 60% de ATF, que a turma gosta de contar vantagem, é o bonito, tá? Às vezes eu tenho uma vacada magra que dá 40% de ATF, nossa, eu levanto as mãos pro céu e, como diz o caipira, barrei o joelho no chão e agradecer a Deus, porque se eu colocar o touro ia ser zero, tá? E isso acontece muito, né? Tem muito cliente meu, esse cliente que eu estava no Acre mesmo, né? A gente teve um resultado ruim lá em Primípara, porque estavam magra, teve uma seca lá na fazenda dele. E ele falou, por que a gente não põe touro? E eu respondi para ele, eu falei, olha, se com a IATF foi ruim, se a gente colocar touro vai ser pior. E tá aqui, ó. Aqui eu fiz uma IATF touro, ó, 70, aqui eu fiz só touro, 45, tá? Então sempre olha para o sistema como um todo, não tenta vender número bonito, tá? Porque o número bonito, os 60% de prenhez nas vacas gordas, não vai salvar o seu cliente, porque ele vai descartar lá as vacas que estavam magras e você não ajudou elas, você não emprenhou do touro, tá? Então, sempre olha o sistema como um todo. E ajuda quem mais precisa, que é a vaca magra. E é possível realizar a terceira IATF? Olha só que bacana. Eu consigo fazer 3 IATF aqui num sistema tradicional, uma estação de monta de 80 dias. Ou eu posso usar a Resync precoce, onde eu começo o protocolo de ressincronização antes de fazer o diagnóstico de gestação. Com isso, eu consigo encurtar, tá? 10 dias, mais ou menos, ali, entre as inseminações, e eu consigo fazer 3 inseminações num intervalo de 64 dias, tá bom? Eu esqueci de falar só no começo, para vocês também, que, falando um pouco da minha formação, né?
Então, depois que eu saí da pós-graduação, fiz mestrado e doutorado, eu fui trabalhar numa fazenda de cria como gerente de pecuária. E lá o que a gente fez foi exatamente isso daqui, ó. Era uma fazenda de aproximadamente 4.000 vacas, e o que a gente fez nessa fazenda? A gente tirou touro. É uma fazenda de cria que não tinha nenhum touro. E a estação de monta de 63 dias. Então, a gente fazia 3 inseminações na vacada toda, tá? Em 4.000 vacas, em 63 dias de estação de monta. E não tinha nenhum touro na fazenda. Então, uma fazenda bem intensificada aí no manejo reprodutivo. Quando a gente pensa em ordem de serviço, então, ó, primeiro IATF, segundo IATF, terceiro IATF. O que eu vou esperar de resultado? Ó? Esse aqui é o banco de dados da nossa base, do Concept Plus, tá? Então, o Concept Plus tem uma equipe de veterinários que trabalha no Brasil todo, são 250 equipes, são prestadores de serviço, veterinário que atende fazenda, algumas fazendas, e eles enviam para a gente todo ano as informações de ATF, e aí a gente faz, semelhante àquilo que eu comentei com vocês do Gerard, né? E a gente também faz algumas análises, e é nesse banco de dados que a gente identifica os touros Concept Plus. E aí, nesse banco de dados nosso, esse aqui é o de 2018, tem 616 mil IATF realizado na estação. Qual que é o resultado médio? Ó? Perdão. Primeiro IATF, 53, na segunda, 49, na terceira, 47. Então, normalmente, a gente sempre vê uma queda de resultado da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Por quê? O que vocês acham? Por que tem essa queda de resultado? Vamos lá. Para o final vai ficando as vacas mais difíceis de emprenhar. Exatamente. Boa. Eu não vi quem respondeu, mas é exatamente essa. Vai ficando as buchas. Foi o Gabriel Pomin. Oi? Foi o Gabriel que respondeu, Gabriel Pomin. Ah, tá. Ah, o professor Amanda, como é que tá o tempo aí? Que eu acho que eu tô falando. Passou 15 minutos. Beleza, eu vou dar uma corrida aqui, viu, pessoal? Para não segurar vocês demais também. Pessoal, vamos fazer assim, eu acho que as perguntas, teve alguém que estava tentando falar aqui, eu entrei, até peço desculpas. Vamos abrir para essa pergunta, Adnan, que eu não vi quem foi que começou a falar. E aí as próximas perguntas a gente se centralizem no chat que eu vou anotar aqui e eu pergunto no final, tá bom? Beleza, eu vou dar uma corrida aqui. Tá bom. Então vamos sempre ver uma queda da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, porque vai ficando só aquelas vacas que são ruins para emprenhar, que tem algum problema reprodutivo, tá? Normalmente, quando a primeira IATF vai ruim, muito ruim, é nutricional. As vacas estão magras demais. E aí, com isso, a segunda IATF já deu tempo delas dar uma engordadinha e o resultado melhora, tá? Então, eu sempre espero aí uma queda de 3 a 5 pontos percentuais nas IATFs subsequentes, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui algumas fazendas, ó, que intensificaram, então, o uso da IATF, 3 exemplos. Essa é uma fazenda no Mato Grosso do Sul, então, olha lá, trabalhando com 3 IATF, e olha o resultado. Primeira IATF, 62, segunda, 57, terceira, 44. No final, fazenda com 91% de prenhez, tá? Mostrando que, se a gente fizer a IATF bem feita, a gente consegue ter um resultado muito bom, beleza? E aí pensa, 100% dos bezerros que nascem nessa fazenda são de IATF, então aquele animal com a carga genética melhor, tá? Um outro exemplo, a fazenda Lajeado, que é do Edmundo, lá do pessoal da Lajeado. Se vocês não sabem quem é a Lajeado, dá uma pesquisada aí, quem gosta de IATF, tá? Eu acredito que seja a maior empresa do mundo quando a gente fala em prestação de serviço, tá? Eles fazem aí 200, 250 mil IATFs por ano, aqui no Brasil, bem bacana. E até quem tiver interesse também, tá, de fazer estágio, ou depois vem falar comigo que eu passo o contato do pessoal para vocês. Eles pegam estagiário, vai estagiário para o Brasil todo aí acompanhar a turma de veterinários. Se não me engano, são 18 veterinários na equipe, tá? Fica em Mineiros, no Goiás. E aí eles têm, o Edmundo, que é o proprietário, ele tem a fazenda lá, que ele toca da família dele, né? E o que ele fez lá na fazenda? Intensificou a reprodução. Só IATF, nada de touro, então esse aqui é o manejo reprodutivo da fazenda. E olha que bacana, pessoal. Porcentagem do rebanho inseminado e os índices, 60% na primeira, 53% na segunda. E, ó, nesse caso dele aqui, ó, nem caiu a terceira, tá? E a taxa de prenhez acumulada, ó, com 3 IATF, 80% de prenhez ao final da estação de monta. Excelente resultado, tá bom?
Esse aqui é uma outra fazenda, aqui está desatualizado, tá? Eu vou contar para vocês bem em breve a história dessa fazenda. Essa é uma fazenda que a gente atende lá pelo Advantage, mas ela também intensificou bem a reprodução dela, 0 touro. Na época, ela ainda tinha Nelore, então ela fazia uma IATF com Nelore e depois 2 com Angus. E esse é o manejo reprodutivo, e olha os resultados da fazenda, tá? Essa fazenda aqui, hoje ela trabalha só com gado cruzado, meio sangue, tá? Eles têm um projeto, uma marca de carne gourmet, tá? E eles estão situados numa região do norte de Minas, pra vocês terem ideia, chove 500 milímetros por ano, gente. Vocês já imaginaram o que é isso? É praticamente sertão lá, é agreste mesmo. E aí a vacada é toda confinada. Então eles têm 30 mil vacas que parem dentro do confinamento. É bem bacana. Pesquisa aí na internet, depois coloca no YouTube, chama Cara Preta, a marca da carne deles. Quem assistiu a live do Serjão, do Servês, eles patrocinaram lá, tá? É bem legal também o sistema de produção deles, dá uma pesquisada. Bom, chegando no final da nossa apresentação, né? Então, aqui são os pontos críticos, então, para o sucesso da IATF e a intensificação da reprodução. Então, a gente precisa ter animais identificados, tá, pessoal? Para a gente saber o que está acontecendo, a gente precisa ter controle, tá? Não tem como você trabalhar, você fazer a gestão de uma fazenda de cria sem um mínimo de controle, tá? Se possível, identificação visual. Eu gosto muito dessa frase. Perfeito e possível, tá? Qual é o perfeito? Todas as vacas identificadas com identificação individual, uma planilha ou um software, um caderno para anotação, tá? E aí o possível, o que dá para fazer, tá? Mas a gente precisa ter algum número para a gente poder tomar a decisão. Corredores e currais, eu vou até passar aqui, ó. Então, olha lá, ó, toda vacada identificada, então eu consigo identificar o bezerro. Hoje, né, quem é um pouco mais gerado aí da questão de melhoramento genético, o pessoal fala muito de relação à desmama, né? Então, quantos por cento do peso a vaca entrega em bezerro, né? Então, eu preciso saber quem é a mãe desse bezerro, para ver quantos por cento. Então, por exemplo, uma vaca de 450 quilos que desmama um bezerro de 225 quilos, ela tem uma relação de desmama de 50%, ou seja, metade do peso dela, ela entrega em quilos de bezerro, né? E eu preciso ter, e eu posso fazer isso através de marca-fogo, posso usar aqui, né, o bottom, né, o chip eletrônico, posso usar tatuagem, tem como fazer, tá, moçada? E isso é importante também para eu poder identificar as categorias e eu poder saber o que está acontecendo dentro da minha fazenda. Por exemplo, saber como é que está o score médio da vacada, saber desempenho de touro, de inseminador, tá? Então, hoje, o trabalho que eu faço, por exemplo, se a fazenda não tem nenhum controle, eu não consigo fazer nada, eu nem atendo a fazenda, porque eu preciso ter um mínimo de controle para eu poder fazer o meu trabalho. E eu trabalho basicamente com planejamento e gestão de números, tá? Eu costumo falar para a turma que eu nem trabalho mais, que eu não palpo vaca, nem semino, não faço mais nada, agora eu fico só no computador. É importante a gente sempre se atentar à estrutura da fazenda. Então, a IATF, ela é imprescindível para a fazenda de cria, eu acho que precisa ter, só que precisa ter um mínimo de estrutura, tá? A fazenda tem que estar adequada. Não dá para fazer de qualquer jeito, senão o resultado não dá legal. Então, é sempre legal, se a fazenda tiver corredor, depende muito do tamanho da fazenda, né, isso daí vai variar, tá? Mas eu preciso sempre estar de olho na estrutura, corredor, ajuda bastante, o manejo, tá, pessoal? Quem tiver curiosidade, pesquisa lá, efeito do estresse na reprodução, vocês vão ver que o manejo, aquele sistema antigo do tiro, grito e bolo frito, que toca a vacada debaixo do cacete, aquilo lá diminui prenhez, tá bom? Então, tem vários trabalhos já científicos publicados já, né, em jornais aí conceituados, mostrando que vacas que estão estressadas emprenham menos, tá? Então, ó, a estrutura tem que ser adequada, não precisa ter um curralzão desse aqui, igual desse cara, mas a gente precisa ter um bretezinho adequado, um tronco de contenção ali, tá? Para poder apertar bem a vaca, para fazer inseminação, e até segurança para quem está trabalhando também, tá? E 2, 3 remanguinhas ali no curral para poder apartar a vacada do bezerro na hora de trabalhar, né? Aquilo que a gente falou, né? A distribuição dos partos, né? Ela vai ser um ponto-chave dentro da estação de monta, porque normalmente a vacada do início eu consigo fazer 2 até 3 IATF. E a vacada do final, ó, eu não consigo, não dá tempo, porque aí a estação de monta
acaba, tá bom? Então, ó, é importante olhar a distribuição do parto. Essa daqui é a primeira figura que eu chego, é a primeira figura que eu faço quando eu vou visitar uma fazenda, por exemplo. Tem uma fazenda que eu nunca atendi, que eu vou para conhecer a fazenda e etc. Essa é a primeira figura que eu faço. Então, essa figura eu já sei se eu sou necessário naquela fazenda ou não, tá? O que eu quero? Eu quero uma alta concentração de parto nos 3 primeiros meses, tá bom? Então, ó, essa fazenda aqui, ó, você vê que a curva está deslocada para o final. Não é isso que eu quero. Eu quero mais nascimentos em agosto, setembro e outubro, tá? Então, esse é um norte aí para vocês. Mão de obra, pessoal, isso aqui também é crucial, tá? Tanto para a questão do manejo, eu já falei de estresse, tá? Maternidade, mas inseminação. Olha aqui a diferença, ó. Isso daqui acontece muito, muito, muito mais frequente do que vocês não imaginam, tá? Eu tenho um cliente que eu passei por isso esse ano. Eu falei para ele que a equipe dele não estava capacitada para fazer, que ele precisava terceirizar para um veterinário. Ele não quis, tivemos 30% de média na ETF. E tanto eu insisti, ele falou, tá bom, vou contratar o cara para inseminar 2 lotes. Aí o veterinário inseminou, sei lá, 1/3 das vacas e a equipe da fazenda inseminou os outros 2/3 dos lotes. Resumindo, as vacas que o veterinário inseminou emprenhou 53%, as vacas que os caras da fazenda estavam inseminando, estavam emprenhando 26%, tá? Então, ó, mão de obra, tá? Ela tem que ser qualificada. E quanto mais eu intensificar, mais eu vou ser dependente. Então, a gente precisa investir nas pessoas, tá? Um dos grandes desafios do agro, da pecuária, tá? É mão de obra. Cada vez menos a gente tem menos pessoas no campo, porque o filho do vaqueiro não quer mais ficar na roça, quer ir para a cidade, né? E hoje você vai contratar vaqueiro, a primeira coisa que a mulher do cara pergunta, tem Wi-Fi? Se não tiver Wi-Fi no retiro, você fica sem peão, viu? Veterinário, né? Se você vai terceirizar, então a gente depende da disponibilidade do veterinário, né? Então isso aqui é um ponto-chave. Lembra que a gente tem que emprenhar as vacas o mais rápido possível na estação? Então, ó, se eu demoro, por exemplo, o veterinário só pode ir daqui 15 dias, a vaca fica 15 dias esperando, tá? Então esse é um ponto crítico, né? E o outro é para fazer diagnóstico, para fazer recinto. Então eu preciso ter uma programação, um calendário de manejo bem definido antes de começar a estação. E aqui, fertilidade do sêmen. Bem rápido para falar para vocês. Tem touro que vai bem na ETF e tem touro que vai mal na ETF. Como que eu sei se o touro é bom de ETF? O que vocês falam aí? Eu jogo sêmen no microscópio, faço um teste. Como que eu sei que um touro é bom de ETF? Pessoal, foi a aula dessa semana, hein? E aí, ninguém assistiu a aula dessa semana? Vixe. E aí, moçada? Exame andrológico. O exame andrológico vai me falar se o touro está apto, né? Mas eu estou perguntando em relação à qualidade do sêmen, né? Vamos falar que o touro está apto. Eu coletei o sêmen, a dose de sêmen congelada. Como que eu sei se aquele sêmen é bom para IATF ou não? Se aquele touro é emprenhador, como diz o Matuto. Motilidade entre 60%. Motilidade entre 60%. Isso aí, tá errado, tá bom? A motilidade, o que ela vai te falar? Ela vai te falar só se o sêmen tá vivo ou não, tá? E isso aí acontece muito no campo e a gente vê muito também isso daí. A turma pega uma dose de sêmen, descongela, põe no microscópio e fala, tá com motilidade baixa, não presta para ETF, tá? Não existe correlação, tá, pessoal? Depois eu envio para a professora Amanda mostrar para vocês. Mas a gente faz essa análise no nosso banco de dados, mais de 450 mil doses de sêmen analisado, e motilidade e vigor não tem relação nenhuma com fertilidade na ETF. Infelizmente, não existe nenhum teste ou parâmetro que me diga se o touro é bom ou não de ETF. A única forma de eu saber, né, ou quem me fala se o touro é bom ou não de ETF é a vaca. Então eu tenho que usar. Então, eu só sei se um touro emprenha bem através do histórico de fertilidade. E é isso que a gente faz com o Concept Plus. Então, através daquele banco de dados que a gente recebe, né, disseminações do Brasil todo, ó, aqui, ó, essa é a nossa base de dados de 3 anos, ó, 16, 17, 18. Tem 808 mil disseminações. E aí, análise estatística. Tem alguém com o microfone ligado aí dando eco, viu? Uma análise estatística, então, em cima desse banco de dados. E aí eu consigo identificar os touros de maior fertilidade. E olha aqui a diferença, pessoal. 9%
de perda de eficiência se eu uso um touro de baixa fertilidade. Então, por exemplo, se vocês forem olhar o catálogo de touro da alta, quando você vê um touro que está lá identificado como sendo Concept Plus, esse touro já foi provado na IATF. Então, você pode usar sem medo que ele vai emprenhar bem, tá? Desde que ocorra, né? A vaca tem que estar boa, o protocolo tem que ter sido bem feito, manejo adequado, inseminador bom. Você usa um Sêmen Concept Plus, tem que fazer o jabá da empresa, né? Você usa um Sêmen Concept Plus e você consegue ter uma taxa de prenhez ali boa, tá? Hoje, acho que quase todas as centrais que vendem sêmen no mercado, elas têm algum programa que identifica, tá? Mas é importante vocês verem se eles fazem ou não análise estatística, porque a análise estatística corrige os efeitos aleatórios. Acho que quem já teve estatística aí sabe até mais do que eu. E aqui uma dica que a gente usa nos nossos clientes, né? Sempre utilizar o touro que você não sabe se é bom ou não no início, tá? Então, é importante a gente usar novos touros, né? Até para poder provar mais touros, mas eu uso no início. Por quê? Porque se der um desvio, um problema, o touro for ruim na IATF, eu tenho tempo para corrigir e eu não perco prenhez no final. Então, do meio para o fim, eu não posso perder, tá? Eu não posso arriscar. Aí eu utilizo touros que têm fertilidade conhecida na IATF, que são os Concept Plus. No início, eu posso fazer teste, beleza? Quando eu falo também em touro de repasse, tá? Quanto mais você intensifica, pessoal, mais caro fica o touro dentro da fazenda. Por quê? Porque a gente dilui o custo do touro em cima da quantidade de bezerro que ele produz. Se você faz 2 IATF na fazenda, diminui a quantidade de vaca para o touro cobrir. Então, o touro produz menos bezerros por ano, tá? E a gente tem que ver que hoje o investimento em touro é caro, tá, pessoal? Para a gente comprar um touro hoje, para vocês terem uma ideia, custa aí, na média, aí deve ser em torno de 15 mil reais um touro, que vai ter uma vida útil aí de 5 anos, né? E touro é um bicho danado, cara. Você vai mexer com ele, quem aí acompanha fazenda tem touro aí, sabe como que é. A turma tá lá no pasto quietinha. Você entra lá para tocar, começa a brigar, quebra a cerca, quebra a perna, né? É comum chegar em fazenda, o cara vai num leilão, compra 10 touros, na hora que chega na fazenda, com uma semana, 1 ou 2 já quebra a perna. Fica só os boletos para pagar dali para frente, tá? Pessoal, isso aqui é uma parte final de avaliação de custo da prenhez. Eu vou pular ela, tá? Mas eu vou enviar depois essa apresentação para a professora Amanda e ela passa para vocês verem as simulações que a gente fez, tá? De acordo com as estratégias. Mas é bem bacana, tá? E a gente tentou jogar números reais aqui na simulação. Então, eu vou pular essa parte bem rápido aqui, depois vocês olhem aqui, qualquer dúvida, me procure ou fale com a professora Amanda e a gente esclarece para vocês. Mas eu vou enviar isso daqui para vocês. Vou para a parte final, que eu acabei falando mais do que o homem da cobra, né? Se ninguém fala nessa turma aí, a audiência não fala, e aí fica só eu falando aqui, prolongamos demais. Mas, ó, para encerrar, então, né, a nossa apresentação, as considerações finais, tá, pessoal? Então, olha só, eu preciso sempre trabalhar para ter o melhor índice de prenhez na IATF possível. Por quê? Sempre quando eu faço o melhor índice, eu diluo o custo, tá? Então, quanto mais eu emprenho, mais barato fica a prenhez da IATF. E um outro ponto também é o que ela agrega, né? Então, quando eu faço aquela conta de ganho genético, né? Pensando ali que eu estou usando um touro que vai me dar 5 quilos, 10 quilos ou 15 quilos, aqui é só uma simulação em 100 vacas, em tanto de quilo que eu trago para a fazenda, quando eu tenho mais bezerros, filhos de inseminação artificial, que são animais de maior qualidade. Beleza? E IATF, mais a sincronização, tá? Utilizando touro provado, né? Touro com qualidade genética e de alta fertilidade. Aumenta a quantidade de carne que eu produzo dentro do meu sistema e aumenta o meu faturamento, tá? Que é o que importa, tá? Por mais que a gente tenha muita paixão no que faz, precisa dar dinheiro. Se não der dinheiro, o negócio não tem vida longa, beleza? Então, a gente tem esse esquema aqui, que isso aqui foi a gente que fez lá na alta, discutindo a equipe com que eu trabalho, que a gente acredita que é a roda da intensificação da cria, né? Então, o que eu quero? Eu quero concentrar a parto no início da estação de parição, com isso eu vou aumentar o peso da desmama, eu agrego o valor dos meus bezerros, né, que eu já comentei com vocês. As novilhas que nascem primeiro, quando elas vão entrar em reprodução, elas estão mais velhas, né, e com mais chance de estar ciclando. Com isso, eu consigo aumentar a prenhez no momento ideal das novilhas. A minha primípara no outro ano, né?
Ela também vai parir no momento ideal. Com isso, eu aumento a quantidade de matrizes jovem no rebanho, tá? A vaca velha não ganha peso, né? Então, o pessoal aí dessas empresas que trabalham com números, né, com a parte financeira, eles falam que a gente tem que ter animal jovem no rebanho, porque na hora que eu faço a conta de quantos quilos de carne eu produzo por hectare, se eu tiver mais animal jovem, eu produzo mais. Por quê? Vaca velha tem, a vaca adulta, né, vamos falar assim, ela tem o peso estabilizado. Eu aumento o descarte voluntário. Se eu conseguir emprenhar bastante vaca, eu escolho qual vaca eu quero descartar. Na maioria das fazendas, a turma não consegue escolher qual vaca que vai embora. Aqui ficou vazia. E como muitas vacas ficam vazias, eu não consigo descartar mais nada, tá? Então eu só faço o descarte involuntário. Imagina só, se eu conseguir ter 90% de prenhez, eu posso descartar 25% das vacas. Então eu descarto as 10% que deu vazia, né? E nas 90 restantes que estão prenhas, eu ainda posso tirar 15% de pior vaca. Vaca que dá o bezerro mais leve, vaca brava, vaca ruim de tipo, vaca do teto grande, enfim. Então, quanto mais eu emprenho, eu aumento o meu descarte voluntário, eu aumento a pressão de seleção e eu melhoro o meu rebanho, tá? E um outro ponto importante, eu reduzo a lotação aí das vacas, a lotação da fazenda no período seco, né? Quando a gente fala em Brasil Central, a gente fala que o período seco nosso começa ali em maio, vai até em setembro, outubro, dependendo da região, tá? Então, por exemplo, se eu acabei a estação de monta cedo, eu tenho uma estação de monta curta, por exemplo, quando chega em maio ou abril, eu dou o toque final, aquelas vacas vazias, na maioria das vezes estão gordas. Eu já consigo vender ela para o frigorífico e eu já tiro essa vacada da fazenda durante a seca. E se eu vendo a desmama também, eu posso fazer uma desmama em maio, né? E eu já vendo a bezerrada e eu alivio a lotação da fazenda na época que tem menos comida. Com isso, melhor score da vacada, consigo emprenhar as vacas mais rápido e aí as engrenagens se encaixam e a roda do sistema roda aí, né, como diz, a roda roda, e a gente acredita que esses fatores aqui vão agregar e vão fazer um saldo positivo aí no sistema financeiro. Beleza? Novamente, eu queria agradecer demais o convite do GEPA e dos professores aí da veterinária, tá? Aqui está meu e-mail, quem quiser depois mandar uma mensagem, trocar ideia, estou à disposição, tá bom? E até já falei com a professora Amanda, quando passar esse período de restrição, a gente vai organizar uma visita de vocês para vocês conhecerem a central lá em Uberaba, tá bom? Conhecerem os touros, ver o piquete, como é que é produzido o sêmen, coleta, congelamento do sêmen, beleza? Obrigado, moçada. Peço desculpa aí por ter me prolongado na palestra e se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Eu vou voltar aqui então, pessoal. Adina, eu vou pedir que você desligue o seu microfone. Só um segundinho. Ó, o João Vitor tá falando. Pode falar mais. Acho que pode ligar seu microfone aí, sim. Vamos ver se vai funcionar bem. Porque eu percebi que era o meu microfone que estava fazendo microfonia com o seu. A Bárbara também quer mais. Pessoal, não tá funcionando seu microfone, Adina? Tem que tirar do mudo para poder funcionar, né? Normalmente, então, quando tira do mudo, quem está querendo um pouco mais aí, façam perguntas. Se quiserem perguntar sobre a palestra, alguma outra coisa, estou à disposição, pessoal. Pessoal, vocês podem ir perguntando à vontade, mas eu já vou antecipando os agradecimentos, porque aí se tiverem mais perguntas, a gente ganha tempo para isso, tá bom? Eu queria, então, na verdade, a gente que agradece, né, doutora Dina Darim Rodrigues. Como eu comentei com vocês lá naquela aulinha da professora Núbia, a gente tem uma equipe de veterinários na família e o Adnan é um deles. Então, ele também tem aquele ditado que fala que santo de casa não faz milagre, mas eu acabei de botar por água abaixo esse ditado, tá, gente? Porque tá dando todo esse problema de microfonia. Eu saí da câmera algumas vezes porque eu sou a anfitriã aqui da sala e da casa também, né? O Adnan é meu marido, então a gente trabalha junto.
Eu acho que isso que ele falou, né? Fiquem à vontade para mandar perguntas, para interagir. Essa parte da palestra da questão dos custos, a gente pode marcar um dia na próxima semana para fazer. Eu explico para vocês, passo esses slides com vocês, tá bom? E o que mais que eu ia falar? Não tem mais, não tem pergunta não, só elogio aqui, Dinan. Então, pessoal, eu acho que era isso. A Dinan, foi excelente a palestra, era exatamente isso que eu queria quando eu te pedi, né? E foi bem em cima da hora, gente. O Dinan tá uma semana fora, como ele falou, ele acabou de chegar em casa. Foi o tempo de descontaminar dos aeroportos e sentar aqui no computador para falar com vocês. Mas eu acho que foi muito bom mesmo. Tem uma pergunta ali, Amanda, a Bárbara. Ah, Bárbara, vamos ver. Você já mandou, Bárbara, e eu perdi? Não. Se você quiser ligar seu microfone, pode ficar à vontade também. Bárbara? Então tá, então manda aí que a gente pergunta. Bárbara? Ela tá digitando. A pergunta deve ser meio grande. Você tá acompanhando aí, Edna? Quer que eu repita? Sim. Vou repetir para quem não tá no chat aqui. Em casos de fazenda ter nascimentos em meses mais tardios, em maior número. Como consigo antecipar? Legal, boa pergunta, Bárbara. Boa mesmo. Basicamente, essa é a minha função hoje nos clientes que eu atendo, tá? Então, como a vacada, ela está em anestro, não sei se vocês já chegaram a levantar esse número nas aulas de reprodução, mas vocês sabem, na média, uma vaca, depois que pare, uma vaca Nelore, tá? Ela demora para dar cio? Vocês têm noção desse número ou não? Não, a gente não chegou ainda nessa parte de não. Ah, tá. Então, ó, a vacada Nelore, na média, ela fica em anestro durante 70 dias. Então, ela dá o primeiro cio só com 70 dias depois que pariu. Então, isso vai fazendo com que, naturalmente, os nascimentos fiquem tardios, tá? Na propriedade. E é normal, na maioria das fazendas que a gente atende, os nascimentos são tardios. Aí, vamos responder sua pergunta, Bárbara. Como que eu consigo antecipar isso daí, né? A gente precisa intensificar, então, a parte de reprodução, e a IATF, ela é indispensável para poder fazer isso. Toda vez que a vaca emprenha na primeira IATF, então eu começo o protocolo de IATF com 30 dias pós-parto. Toda vez que ela emprenha na primeira IATF, no próximo ano, ela pare um mês mais cedo. Então, se eu tenho uma vaca que esse ano ela pariu em novembro, eu vou fazer a IATF nela, por exemplo, em janeiro, e ela emprenha na primeira IATF, o outro ano ela pariu em outubro. Aí eu faço IATF de novo nela, no outro ano ela pariu em setembro. A vacada no cedo, tá? Tá dando eco aí, viu? Meu Deus. Então, assim, quais são as estratégias? Então, a IATF, tá? Então, sempre quando a vaca emprenha na primeira IATF, ela vai antecipar em um mês o parto no próximo ano, e ressincronização. Ressincronização principalmente em quem? Na vacada tardia. Então, vamos supor que eu tenho ali uma distribuição de nascimento que vai de agosto até dezembro, tá? 4 meses. E eu tenho uma concentração maior dos nascimentos em novembro e dezembro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o máximo de ATF possível na vacada de novembro e dezembro. E aí eu posso fazer a ressincronização precoce. Eu acho que, não sei se vocês já discutiram o protocolo, mas vocês vão ver, né? Que aí é aquela que eu falei que você antecipa em 10 dias ali a segunda inseminação. E hoje existe até o Doppler, que a gente antecipa em 20 dias, tá? Com o Doppler, o pessoal hoje consegue fazer 3 inseminações no intervalo de 40 dias, se eu não me engano, 38 dias. Então, assim, bem intenso mesmo, tá? Então, resumindo a sua pergunta, IATF, tá? É a ferramenta que vai me ajudar a antecipar os nascimentos. Então, faço IATF na vacada, principalmente na vacada do tarde.
Vamos supor que na minha fazenda, Bárbara, eu não consigo fazer IATF em todas as vacas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura. Qual vaca que você escolhe para você fazer IATF, então, Bárbara? Responde aí no chat para mim. Por exemplo, sua fazenda nasce vaca, tem vaca parindo de agosto até janeiro. E você tem que escolher um mês para fazer IATF. Qual que você escolhe? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro? Quem que você escolhe? As que pariam em dezembro e janeiro. Exatamente. Por quê? A de dezembro, se ela emprenhar na primeira IATF, no ano que vem ela já vai parir em novembro. E a de janeiro, no ano que vem ela vai parir em dezembro. Eu estava no Acre agora fazendo o fechamento da estação de uma das fazendas que eu atendo lá. Eu atendo 2 fazendas no Acre. E foi a primeira estação de monta que a gente atendeu fazendo, foi a estação de monta do ano passado, tá? Lá no Acre, só uma particularidade, a estação de monta lá é no meio do ano, não é igual no Brasil Central, que é no final. Lá a estação de monta começa em julho, tá? E aí a gente entrou com o IATF na fazenda e fazendo resync nos últimos carimbos, então nas vacas que pariram por último. Com uma estação de monta só e fazendo essa resync em 100% das vacas, então 100% das vacas vazias dos 2 últimos meses de nascimento, a gente fez mais um IATF. A gente cortou um mês do nascimento. Então, esse ano a gente já tirou parição em dezembro lá, né? E aí o objetivo agora, a gente montou já a estação 2020 e a ideia é que em 2021 não tenha nascimento em novembro. Então, a gente vai sempre conseguindo tirar um mês, tá? Então, como que eu ajusto? Fazendo IATF e tendo bom índice já na primeira IATF e fazendo resync nas vacas que parem por último. Respondido? E exatamente o que você respondeu também, dezembro e janeiro, tá? Certinho. Chegou uma pergunta aqui. O que o senhor acha da monta controlada? O Anderson, vou ler a pergunta do Anderson aqui, pessoal. É que estou com um projeto onde utilizo o protocolo da IATF, mas uso touro com ela. Aos 30 dias, inicio o protocolo. E tive um índice de 80% de preñez no primeiro protocolo. Ô, louco. Excelente resultado, viu? Achei bem alto. Acredito que qualidade espermática versus inseminação permite essa diferença. Se algo relacionado? Eu não entendi bem aí, o Anderson. Se você puder me explicar melhor. Você comparou IATF com touro, foi isso? Isso. Então, o projeto ele tem esse objetivo, né? Ele, em vez de eu utilizar o sêmen, né, eu utilizo a monta natural. Então, a gente trabalhou, comprou touros, né, investimos no melhoramento dos touros, e aí a gente faz o protocolo, né, a gente não trabalha com a estação de monta, mas aí a gente faz o protocolo, né, nas vacas com 30 dias de parida e solta o touro. Isso, eu faço no máximo ali 3 vacas, né, então, para a indução da ovulação, eu uso GNRH, outra eu uso o benzoato e a outra o cipionato, que aí eu consigo dar um tempinho a mais para ele, né. E aí teve esse índice super alto, né? Eu até tô como montando esse projeto para esse ano. Eu fiz ele ano passado, né? Só que eu não quantifiquei, né? E aí deu esse índice super alto. As vacas esse ano elas estão parindo já com 11 meses de intervalo de parto, 11 e meio, né? E aí eu acredito que, sim, se o senhor tiver alguma noção se seria a qualidade do touro, embora os animais... Não, na verdade não. Desculpa, pode terminar. Você terminou? Eu ia falar que elas também estão em sistema de monta rotacionado, de espaço rotacionado, né? Então, a nutrição influenciaria muito, né? Sem dúvida. Tá, então vamos lá. O primeiro ponto, né? Tem vezes que eu quase apanho também quando eu vou dar palestra, né? Que eu falo para a turma que eu sou fã, eu gosto demais da IATF, e às vezes tem algum criador, um cara que produz touro, que vende touro, né, na palestra. E aí o cara fala, mas você não gosta de touro, você só fala de IATF. Não, negativo. O que eu falei para vocês? Onde que está o problema? Por exemplo, eu falei para vocês que as fazendas do Brasil têm baixa eficiência reprodutiva, tá? Então, na maioria, as fazendas emprenham muito pouco, né? A gente não tem informação confiável do Brasil, né? Você tem uma ideia, a gente não sabe nem quantas vacas tem no Brasil. Se a gente pegar o mapa para o IBGE, tem uma diferença ali só de 40 milhões de cabeças, né? Então, a gente é muito ruim de controle no Brasil. Mas a turma costuma falar que a média aí da nacional é em torno de 60%, 65% de prenhez no final. E aí, aonde que está o defeito, né? Por que será que as fazendas emprenham um pouco? Onde que está o defeito? O que vocês acham? Nutrição, né? Pode ser nutrição, né? Mas eu vou mudar minha pergunta.
Você falou do touro, qualidade espermática, tal. O defeito da ineficiência reprodutiva está na vaca ou está no touro? Acho que é um conjunto dos dois, né? Mas acredito que mais na vaca. Qual vaca que o touro vai emprenhar? A que tá no cio. A que está no cio. Quantos por cento das vacas normalmente a gente vê no cio no começo da estação? Eu mostrei os dados, a professora Amanda falou do experimento dela. É bem pouco. 10 a 15%. Tá? Então, o problema está nas vacas. Então, não é que eu não gosto de touro. Eu gosto de touro. Tem que ter o touro, né? Mas quem precisa de ajuda é as vacas. Então, o que você fez? Você fez o protocolo de ATF, você fez a vaca da cio. A vaca deu cio, o touro estava lá, o touro cobriu ela e emprenhou, tá? Se você quiser até ver, em 2015, na SBT, tem um trabalho da Roberta Ferreira, tá? Ela fez em parceria com o pessoal da Biogênese. O pessoal da Biogênese, se você entrar no site deles, da Biogênese Bagô, que é um laboratório, Eu uso o nome deles. Então, se você pegar lá no site da Biogênese, eles fizeram esse trabalho e está publicado, tá? Então, eles fizeram um protocolo de ATF, corrigiu o defeito. Qual que é o defeito? Vaquinha nesta. Uhum. E aí, assim, o meu ponto de vista, né, Anderson, você fez o mais difícil que era fazer o protocolo. E aí você foi e colocou touro. Então, aquele benefício de melhoramento genético, né, de opção de poder fazer um cruzamento industrial, você acaba perdendo. Eu prefiro eu trabalho com 3 raças, né? A vacada Nelore, e aí um grupo, eu uso o touro Nelore, né? Todos filhos de touro de central, de doadora de embrião, né? E eu uso o cruzamento do Braford, né? Com outras também, e o Tabapuã, né? Faço o Tabanel. E, sim, a gente vende os bezerros hoje, né? E está saindo, assim, desmamado também com média 200, né? 210 quilos. Então, aí o meu pai até fala, né? Poxa, o que será assim? Porque parece que a gente não perde muito, né? Em comparação com, claro que o touro de central, ele é aprovado, né? Mas quando a gente acabou investindo bem em touros, né? Parece que o resultado não sai mal se você fazer bem controladinho, né? Principalmente, assim, eu acredito que tem que olhar, né, os dados e fazer peso corrigido, mas sem dúvida, o cruzado você está fazendo heterose. Então, se você fizer heterose, beleza, né? O Nelore, o que eu penso? Qual que é a forma? Qual que é a forma da sua indústria, né? Vamos falar que a sua fazenda é uma indústria, é uma fábrica que produz carne, né? A forma é a vaca, tá? Então, você tem que pensar também que as fêmeas que nascem, elas vão entrar para o rebanho. E aí, qual que é a qualidade genética também dessas fêmeas, tá? Eu acredito que se você tem touro adequado, touros bons, igual você falou, beleza, funciona. Funciona perfeitamente, isso que você está fazendo, e você corrigiu o problema. Agora eu vou falar para você que você está errado. Você falou para mim que você está emprenhando 80% das vacas, que você está desmamando bezerro pesado. Continua. Então, aqui, aí meu pai fala, mas a gente vai implantar inseminação? Não sei. Agora eu acho assim, se pensar no Nelore, né? Pensar na forma, na base, né? Como que é esse seu touro Nelore que está deixando as fias dentro do seu rebanho? Às vezes, assim, o que eu faria de diferente? Eu faria IATF com Nelore para fazer base de rebanho, fazer a reposição. E continuaria colocando os touros, igual você está usando o Brafor aí, e os touros estão dando conta de cobrir os 5/8 aqui em São Paulo, a fazenda? Aqui em São Paulo. Uhum. E os 5/8 estão cobrindo bem a vacada? Tá. O Brafor eu uso nas novilhas. Eu faço indução de puberdade. Então eu uso nelas. Para sair o bezerro menor, né? Exato, perfeito. E aí o Tabapuã, já usa a estação. 3º ano. Legal. Não, e então aí tá o que eu acho interessante, que nem eu trabalho, o tanto que eu consegui aumentar, né? Porque a relação touro-vaca, a gente trabalha em torno de 40, né? Para um Mas touro aí de você não 40 está usando vacas. 40 para 1, né? Oi? Aí você não está usando, né? Não, o Brafor, então, aí o Brafor eu uso a novilha, com ele, cada 2 semanas, ele cobre 3. Tá, entendi. Então, como é monta controlada, eu tô conseguindo fazer uma média aí de 6 novilhas por mês, 6 coberturas dele por mês, que daria em torno aí de 72 coberturas ano. Mas as novilhas eu tô tendo um índice só de 60%, né? Mas tá dando para usar em 70 animais, então conseguiu também aumentar a relação touro-vaca, né? Legal. Com índices bons. Foi uma relação que eu fiz. Não, tá excelente. O que você está fazendo tá excelente.
tá dando resultado. Um problema que a gente vê muito em touro cruzado, né, touro 5/8, você pegar o Braford, brancos, que são 5/8, né, sintéticos, é vida útil, tá? A experiência que eu tenho, quando eu já vi, como no caso você está fazendo um lotinho pequeno, fazendo essa monta controlada, eu acho que por isso está funcionando bem. Mas quando eu já vi touro 5/8 cobrindo a campo em Goiás, Mato Grosso, não emprenha bem, tá? Por causa do clima, ele não consegue andar atrás, tá? Mas, deixa eu ver aqui se eu consigo responder a sua pergunta, né? A pergunta que você fez ali seria algo Não, relacionado. tá Eu acho que o que respondido. seria relacionado não é qualidade espermática, não é quantidade de sêmen usado, tá? Eu acho que o que você está corrigindo o problema das vacas que estavam em anesta. Então, as vacas dão cio, o touro está lá, ela enxerga, não tem problema nenhum. É o que a gente vê, por exemplo, vaca solteira emprenha acima de 90% na estação sem ATF, normal. Por quê? Porque ela está dando cio, né? Então, o que você fez? Você corrigiu o problema das vacas, fazendo essa monta controlada, e você ainda otimizou o uso do touro, né? Então, isso que você falou, com um touro você está cobrindo 70 novilhas. Então, está excelente o que você está fazendo. Eu não mudaria uma vírgula, né? Na questão genética do rebanho Nelore, né? Como é que vai estar a vacada daqui 5 ou 10 anos, tá? É, eu filho do Rambo. Tá corretíssimo. A gente usa, assim, da central, né? E aí as filhas tá dando, assim... o problema, quando você aumenta muito o tamanho do gado Nelore, é a fertilidade, né? Você vai aumentando um pouco um Gosto de touro trabalhar com maior. gado Nelore um pouco mais perto do chão, né? Isso, esse que é o Maior pior volume de problema carcaça, delas né? aí. Mas de resultado, assim, tá dando legal. Aí eu até pretendo esse ano, abriu as iniciação agora, de colocar isso no papel, né? Legal, faz isso, cara. Bacana. Parabéns aí também pela iniciativa. E Obrigado. é o que eu costumo falar. Tem certo ou errado, tem que dar resultado ou não. Se o que você está fazendo está dando resultado, excelente, continua, tá? Então não existe receita de bolo e não existe verdade absoluta. É o perfeito possível. O que a fazenda, o que o seu sistema de produção te permite fazer? E foi isso que você fez. Você ajustou o seu sistema de produção e você está tendo resultado. Então tá excelente. Continua. O que eu tenho para te falar. Beleza, obrigado. Agora eu quero um estágio na alta. Te arrumo lá. Tem estágio lá no setor de laboratório, lá para acompanhar a produção, com o sêmen. Dá para ajeitar lá. Eu procurei no site, só que eu só achei na ABS. Aí eu falei, você pro laboratório. Não, a gente organiza lá depois, viu, Anderson? Pode deixar. Beleza, obrigado. Beleza. Mais alguém? Acho que agora a turma. Pessoal? Acho que agora deu. Eu queria agradecer rapidinho aqui, acho que antes que eles percam o sinal, a professora Bia e o professor Kleber, também o professor Rafael estava aqui, eu vi agora há pouco, não sei se tem mais algum de vocês, pela participação na palestra. O professor Kleber até fez pergunta. Então, agradecer muito vocês, né, por todo o apoio aí, tanto na organização como na participação ativa todos os dias com a gente. E agradecer também a vocês, pessoal, pela participação, pelas perguntas. Foi muito legal hoje, adorei de verdade. As perguntas todas bastante pertinentes. E eu acho que era isso mesmo, Dinan, que era para ser feito, viu? Eu queria justamente que você trouxesse um pouco do que é a sua rotina diária, né, dentro das fazendas, o que a gente tem que, quando a gente chega numa fazenda, o que é primordial que a gente olhe, né, o que a gente precisa olhar primeiro, para que tipo de dado a gente tem que se atentar, e o que a gente pode fazer para mudar, e quais são as ferramentas disponíveis para fazer isso, né? Eu sempre costumo falar com a turma do sétimo, né, pessoal do nono, eu não tive aulas ainda, eu não vou ter, né, mas eu sempre costumo falar que toda boa ideia ela surge de um problema, então a gente precisa identificar o problema para a gente conseguir pensar no fazer para melhorar e procurar a ferramenta mais adequada. Acho que era isso que era o objetivo da nossa palestra de hoje. Foi realmente excelente, pessoal. Vocês fiquem à vontade para me contatar por e-mail, ou a Dinan. Todas as perguntas que tiverem após o término aqui, vocês podem me mandar também, que eu respondo. Aquilo que eu não consegui responder, eu passo para ele e rebato a resposta para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. A gente gravou essa palestra, né? A gente já havia comentado que faria isso com vocês, então a gente logo menos vai disponibilizar. Junto com ela vai aquele formulário de avaliação. É muito importante que vocês respondam. Eu até mandei uma mensagem nos grupos que eu faço parte aqui, que tem alguns de vocês. Então, assim, é muito importante vocês participarem da avaliação para a gente saber, né? Para a gente ter esse feedback e saber se a gente continua ou não, né? O que a gente muda e etc, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite para todos aí. Estou à disposição também, tá? Quando
quiserem trocar ideia, conversar e até alguma dúvida que surgir depois, pode procurar a professora Amanda aí, que aí ela passa e a gente esclarece, tá bom? Obrigado, boa noite para todos e foi um prazer aí poder passar aí uma horinha e pouco com vocês. Valeu, obrigado. Abraço, pessoal.